Olá, professora, boa noite. Aqui vou apresentar o relatório 11 de eletrostato, de laboratório de eletromágica. Eu sou o Rafael, meu duplo é o João, e aqui a gente vai falar sobre linhas de transmissão, no caso, a simulação delas. Então, aqui no primeiro caso, é aberto, sem uma impedância inicial. Aqui está denominado início, meio e fim, seria onde a gente vai medir aqui em relação a onde a gente vai medir aqui das linhas da linha de transmissão, né? Aqui no caso, então, a terminação aqui no caso é aberta, no circuito aberto. A reflexão total ela é sem inversão, pois a impedância tende ao infinito, né? Então o coeficiente de reflexão aqui é 1 o total. Assim, um degrau aqui de 1 volt soma-se com a reflexão, que já é a reflexão, né? Soma-se com a reflexão, a onda que volta, e é por isso que aqui vai para 2 volts no final aqui da linha. E no meio da linha exibe esses saltos causados pela ida e volta da onda refletida, então ela vai e volta, então essas oscilações é devido a isso. E na entrada, a tensão permanece estável porque a fonte é ideal, então ela absorve essa reflexão, confirmando assim o comportamento tipo de uma linha aberta. Aqui está o circuito, o segundo caso, seria aberto com R inicial, então que a gente colocou em impedância de entrada. Aqui então, com essa resistência inicial de 51, a tensão de entrada ela sofre essa divisão resistível, então tem um divisor de tensão ali, devido a essa impedância de entrada, fazendo com o degrau ele vai iniciar aqui na metade, né? Então, onde era 1, que vai iniciar em 0,5 volts. A onda ela se propaga, então ela reflete, tem uma reflexão total no final, mas com amplitude menor. Então aqui a amplitude está menor no caso sem o resistor. Então aqui a amplitude está 1, aqui anteriormente foi para 2. A presença desse resistor, né, de entrada, ele reduz a intensidade das reflexões e limita aqui a amplitude das oscilações no final, no final da linha. Por isso, então, antes tinha muita oscilação ali no meio, então aqui no final, e aqui ela fica um pouco estável aqui do meio para o final. Isso se confirma aqui que seria, isso representa um comportamento, né, mais estável, e condiz com essas variações com essa variação de impedância inicial. Bom, agora sobre o circuito em curto, que é a ligação direta da microstrip novamente na fonte, né, conectando as terras nos dois terminais, sem uma impedância, sem uma carga. Então a gente vai observar que nessa disposição a onda viajante ela vai ver uma impedância, a impedância da fonte, interna da fonte e da microstrip, e vai definir o divisor de tensão a partir desse valor. E como elas são iguais, aqui vai atingir em meio, tanto no início quanto na metade do circuito. E quando ela atinge o final, o final do circuito, ocorre uma inversão de fase, fazendo com que tenha essa queda abrupta na tensão, já que vai cancelar o valor inicial definido pela onda. Então essa reflexão vai produzir essa redução da amplitude. A gente observa essa oscilação nas mudanças, né? Mas isso é em virtude da derivada proposta pelo software, né? Então não tem a ver diretamente com a forma da onda, mas sim pelo cálculo numérico realizado pelo software. Já no circuito casado, em que a microstrip, a carga e a impedância interna da fonte vão ter o mesmo valor, esse comportamento vai ser um pouquinho diferente.
Então, da mesma forma que eu expliquei anteriormente, esse divisor de tensão vai acontecer tanto na mudança do início para o meio, quanto do meio para o fim, o divisor de tensão. E já que os valores são todos iguais e ocorreu o casamento de impedância, em todos os momentos a onda vai convergir para meio, esse mesmo valor, meio volt. E já que o circuito realizou o casamento de impedância, o coeficiente de reflexão vai ser nulo. Então não vai ter nenhuma anulação no final do circuito quando a onda reflete. Não vai ocorrer nenhuma anulação, então esse valor não vai reduzir para menos que meio. Então ele vai estabilizar do começo até o final nesse mesmo valor. E justamente por causa dessa ausência de reflexão que ocorre a máxima transferência de potência, né, que é realizada quando ocorre o casamento de impedância, já que nenhuma parcela da onda inicial vai ser desperdiçada na reflexão e utilizada para reduzir a amplitude. Então toda a potência inicial vai ser propagada até o final. Já agora sem casamento, em que o valor da resistência da carga vai ser diferente da microstrip e da resistência interna da fonte, a gente vai observar um comportamento um pouco parecido com o do primeiro caso, o primeiro caso que é o caso de curto. E essa percepção é justamente dessa elevação dos valores de tensão, em que, novamente, primeiro a onda vai observar aquele divisor de tensão inicial, e na segunda parte ele vai observar o divisor de tensão entre a carga e a microstrip. Então ele vai estabilizar já no valor final somente quando ele chega ao fim do circuito. E nesse caso também a gente vai ter um coeficiente de reflexão, mesmo observando que a tensão vai aumentar, já que não tem o casamento de impedância, vai existir o coeficiente de reflexão, que é aproximadamente 0,33. Então, quando a onda chega no final do circuito, ocorre essa reflexão parcial dela, até ela estabilizar no seu valor final. Bom, como a gente pode ver, as diferentes formas de construção do circuito afetam cada uma à sua maneira a resposta da propagação da onda, né, no próprio circuito. Em especial no caso do circuito aberto, né, que são os casos de descasamento de impedância, ocorre um efeito um pouco mais grave, que pode afetar os componentes mais sensíveis do circuito presente, já que ocorre aquela duplicação no valor da tensão, pode ocorrer alguma queima de um componente, então tem que observar se no projeto de construção se envolve algum componente que não pode ter algum aumento de tensão repentino de um valor tão grande, mesmo por um curto período de tempo. Ou mesmo no caso de descasamento de impedância com o valor da carga sendo diferente, né, e sem o casamento de impedância, ocorre variações abruptas na tensão que também podem causar perturbações no sistema. Então, por meio dessa prática, a gente pôde observar esses distúrbios e conhecê-los melhor. Obrigado.